Thank you for all the kind greetings. Obrigado pelas palavras em meu favor. And it's good to be with you, friends, today. E é muito bom estar com os amigos aqui hoje. I want us to think together. For the first hour, I'll be speaking. Eu quero que nós pensemos juntos e pela primeira hora eu vou estar falando. And then for our last half an hour, I'd like us to have a conversation with Q&A. E na última meia hora nós vamos conversar com perguntas e respostas. You can ask me some questions. Você pode fazer algumas perguntas. I might give you some answers. Eu posso te dar algumas respostas. I can also ask you some questions Eu posso fazer algumas perguntas and learn more about God's work here in Brazil. e aprender mais sobre o trabalho do Senhor aqui no Brasil. What I want to speak about as I'm able, O que eu quero falar com os irmãos enquanto me é possível, through my faithful translator, por meio do meu intérprete fiel, because of my own inability in Portuguese, por causa da minha inabilidade de falar português this brother's eloquence, e a eloquência do irmão, is distinctive marks of New Testament ecclesiology. são marcas distintivas da eclesiologia no Novo Testamento. Distinctive marks of New Testament ecclesiology. Marcas distintivas da eclesiologia no Novo Testamento. In order to be faithful about what the church teaches, about what the Bible teaches, Para sermos fiéis àquilo que a Bíblia ensina about the church's nature, sobre a natureza da igreja, shape, o seu formato and outline, e as suas delimitações, we have to consider both what Christians have said in the past, nós vamos considerar tanto aquilo que os cristãos falaram no passado, like the pastor is doing with the new publishing venture, como aquilo que o pastor está fazendo com essas publicações novas, and systematic conclusions that Christians have reached e as conclusões sistemáticas que os cristãos alcançaram over the course of the church's history. ao longo de toda a história da igreja. And we do this always in the context E fazemos isso sempre no contexto of holding these findings de manter essas descobertas up to the light of what we see in Scripture. em comparação àquilo que nós temos observado nas Escrituras Sagradas. Ultimately, De forma que, em questão última, we find the various challenges which have confronted the church nós encontramos que os desafios que confrontaram a igreja through history ao longo de toda a história, have, in God's providence, por meio da providência de Deus, led us to a clearer nos levaram a uma percepção mais clara and a more defined set of affirmations. e mais definida de afirmações. So, by affirming the sufficiency of Scripture Por exemplo, ao afirmar a suficiência das Escrituras and the role of faith e o papel da fé in participating in baptism, the Lord's Supper, na participação do batismo na ceia do Senhor, we can conclude that a biblically faithful church nós podemos concluir que uma igreja fiel à Bíblia is a Protestant church. é uma igreja protestante. By affirming the necessarily voluntary, Ao afirmar a necessidade de associação voluntária, the voluntary nature of membership in a local a congregation, natureza voluntária da membresia de uma igreja local, we can conclude that a biblically faithful church is a gathered church. nós podemos concluir que uma igreja fiel às Escrituras é uma igreja reunida. Now, we're meeting on February 27th, Bem, nós estamos nos encontrando dia 27 de fevereiro, 1,640 years ago today, há 1640, há 1640 anos atrás, in the year 380, no ano 380, on this date, nessa data, Theodosius Teodósio declared Christianity the official religion of the Roman Empire. declarou o cristianismo uma religião oficial do Império Romano. That Isso is not what we find in the New Testament. não é o que nós encontramos no Novo Testamento. 142 years ago today, Há 142 anos atrás, nessa data, on February 27th, 1878, em 27 de fevereiro de 1878, our local church was founded. nossa igreja local foi fundada. Not by some government decree in Washington, Não pelo decreto do governo em Washington, but by Christians getting together and freely choosing to associate mas por cristãos que livremente se reuniram e escolheram se associar and committing themselves to each other e se comprometeram uns com os outros and to a gospel witness on Capitol Hill. ao testemunho do Evangelho ali em Capitol Hill. It's that freedom of choice to associate together Essa voluntariedade de associar-se, de unir-se, that in English we've called a gathered church. que em inglês chamaria gathered, em português igreja reunida. By affirming the nature Ao afirmar a natureza and the priority e a prioridade of the local congregation, da congregação local, we can conclude that a biblically faithful church nós podemos concluir que uma igreja fiel às Escrituras is a congregational church. é uma igreja congregacional. And by affirming Christ's command E ao afirmar a ordem de Jesus Cristo to baptize only those
de batizar somente aqueles who we would admit to the Lord's table, que aceitaremos na mesa do Senhor, we can conclude that a biblically faithful church podemos concluir que uma igreja fiel às Escrituras is a Baptist church. é uma igreja batista. So in this message, Então, nessa mensagem, I want us to consider each of these descriptions I've just given eu quero que nós consideremos cada uma dessas descrições que acabei de in apresentar turn. de forma, So Protestant, na ordem protestante, reunida, congregational, congregacional and Baptist. e batista. To see how this is fitting together the Bible's teaching Para perceber como isso se encaixa nos ensinamentos das Escrituras with the life of the local church. e na vida da igreja local. So first, a Protestant church. Então, primeiro, uma igreja protestante. If, in fact, the Bible teaches God creates a people for himself through his word, Se de fato a Bíblia ensina que Deus cria um povo para si por meio da sua palavra, then preaching that word então pregar essa palavra will take a central role in the life of the church. terá um papel central na vida da igreja. And if, in fact, the Bible teaches that baptism and the Lord's Supper mark off the visible church from the world, E se de fato a Bíblia ensina que o batismo e a ceia do Senhor distinguem a igreja do mundo à sua volta, then their correct administration então a administração correta das ordenanças will be linked to faith in God's promises. estará ligado à fé nas promessas de Deus. Both of these understandings Ambas compreensões find expression in the biblical teaching of the Protestant reformers. encontram expressão nos ensinamentos bíblicos dos protestantes. So the center and source of the congregation's life is the Word of God. Então, o centro e a fonte de vida da congregação é a palavra de Deus. God's promises to his people As promessas de Deus para o seu povo, in Scripture nas Escrituras, create and sustain his people. criam e sustentam o seu povo. So the congregation De modo que a congregação is responsible to ensure, é responsável por garantir, as much as lies within its power, o quanto está ao seu alcance, that this very Word of God is preached at their regular meetings. que essa palavra de Deus é pregada com regularidade nas suas reuniões. Now, by the 16th century, No século XVI, the centrality of the Word a centralidade da palavra had been almost entirely displaced havia sido totalmente deslocada, quase totalmente deslocada, by the sacraments, pelos sacramentos, especially the sacrament of the Eucharist. especialmente a Eucaristia. In the face of this near universal distortion, E à luz dessa distorção quase universal, the reformers correctly os reformadores, de forma returned correta, to the Scripture retornaram às Escrituras to find in the Scripture a canon para encontrar nela um cânon, or rule ou uma régua, uma medida, against which to measure Rome's then current teaching. para então comparar os ensinamentos da igreja romana daquele tempo. The central role played by the Word in the New Testament church O papel central da palavra na igreja do Novo Testamento was recovered in the teaching and lives of the reformers. foi recuperado no ensinamento e na vida dos reformadores. So if the Scriptures are the Word of life, Então, se a palavra se a Bíblia é a palavra de vida, as Paul calls them in Philippians 2:16, como Paulo chama em Filipenses 2,16, they should both generate and regulate ela deve tanto gerar quanto The church's regular life. a vida da igreja. Christians gather in congregations Cristãos reunidos em congregações to hear one who stands in the place of God para ouvir aquele que se coloca de pé representando Deus, by giving His word to His people. ao entregar a palavra dele ao povo dele. Through preaching, Por meio da pregação, Christians come to know and understand God and His Word. os cristãos passam a conhecer e entender Deus em sua palavra. It's a word to which we Christians contribute nothing other than hearing and heeding. É uma palavra para a qual nós cristãos temos nada a contribuir senão ouvir e obedecer. So the Protestant impulse to place faith at the center of the ordinances Então, esse impulso protestante coloca a fé no centro das ordenanças. has shown itself in many ways. Isso se demonstrou já muitas vezes. Christianity requires a conscious belief in the truth of the gospel. O cristianismo requer uma fé consciente nas verdades do Evangelho. When God's authoritative word is taught, Quando a palavra autoritativa de Deus é it ensinada, must be consciously believed and trusted. então ela deve ser aceita e crida de forma consciente. And it's this trust or faith E essa confiança ou that fé distinguishes God's people que distingue o povo de Deus, who've made an initial confession in baptism que inicialmente faz uma confissão no batismo and a continuing confession in the Lord's Supper. e uma confissão contínua por meio da ceia do Senhor, When the sufficiency of Scripture
com a suficiência das Escrituras and the necessity of faith in practicing the ordinances e a necessidade da fé em praticar as are ordenanças affirmed, são afirmados, it becomes clear fica claro that a biblically faithful church que uma igreja fiel às Escrituras is a Protestant church. é uma igreja protestante. Now, in addition to it being a Protestant church, Agora, em adição a ser uma igreja protestante, a biblically faithful church is a gathered church. uma igreja fiel às Escrituras é uma igreja reunida. It's a voluntarily assembled group of people, É um grupo que voluntariamente congrega, se reúne. not necessarily bound together by nationality Não unidos necessariamente por nacionalidade, or family ou pela laços familiares, or by any circumstance of birth. ou por qualquer circunstância de nascimento, Rather, a profession of faith in Christ mas por uma profissão em Cristo, profissão de fé em Cristo, and a willingness to submit to the teaching and discipline of a particular church e a disposição de submeter ao ensino e à disciplina de uma igreja local específica. should regulate a congregation's membership. Isso deve regular a membresia de uma congregação. Now, you'll know that the Protestant Reformation was carried out both by magisterial and non-magisterial Os reformers. irmãos sabem que a reforma foi levada adiante por reformadores magistrais e não magistrais. The magisterial reformers were the ones who, in a sense, like Emperor Theodosius, used the power of the state. Os magistrais, de certa forma, assim como Teodósio, usaram o poder do Estado. So, in 16th century Europe, Então, na Europa do século XVI, political citizenship a cidadania política normally entailed membership in the established church normalmente vinculava o indivíduo à igreja estabelecida of the land. naquela terra. The magisterial reformers, Os reformadores in magistrais, both their Lutheran and Reformed elements, tanto na tradição luterana quanto reformada, began movements inside those established state churches. iniciaram movimentos dentro dessa igreja estatal. But once the gospel of justification by grace alone, through faith alone, in Christ alone, was recovered, Mas uma vez que o evangelho da justificação pela fé somente, em Cristo somente, foi recuperado, forces were unleashed which undermined the establishment of the church by the state. forças foram liberadas que diminuíram essa convicção de uma igreja estabelecida pelo Estado. Biblically faithful congregations Congregações fiéis à Escritura are not shaped by geographical parish boundaries, não são modeladas por uma visão paroquial e geográfica, but by people's beliefs and commitments. mas pela crença e os compromissos dos indivíduos. An individual must decide to join a congregation, O indivíduo deve decidir juntar-se a uma congregação. and then he or she must make a continual decision to participate E então ele e ela devem continuar nessa decisão em participar, through attendance, por meio da frequência, through prayer, da oração, through acts of service, estando servindo a igreja, through financial support, por suporte financeiro, through submission to the discipline of the congregation. submetendo-se à disciplina da congregação, Ultimately, the church is gathered by the action of God's Spirit, porque em última instância a igreja está reunida pelo ato do Espírito de Deus. as Luke writes of the day of Pentecost, Como Lucas disse a respeito da igreja no dia de Pentecoste, Acts 2:47. Atos 2:47. The Lord added to their number daily those who were being saved. O Senhor ia adicionando aqueles que iam sendo salvos. Yet this divine action E essa ação divina, is met with a human response. ela se encontra com uma resposta humana. Peter commanded, repent and be baptized. Pedro ordenou que aqueles se arrependessem e crescem e fossem batizados. So those who are truly saved Então aqueles que foram verdadeiramente salvos have repented of their sins se arrependeram dos seus and pecados trusted in Christ. e têm crido em Cristo. As the New Hampshire Confession puts it, Como diz a Confissão de Fé de New Hampshire, repentance and belief arrependimento e fé are inseparable graces, são graças inseparáveis, worked in our heart trabalhadas em nosso coração by the Holy Spirit of God. pelo Santo Espírito de Deus. Yet the decision to repent and believe E da mesma forma, a decisão para se is arrepender then e crer expressed é expressa by publicly affirming one's faith pela afirmação pública da fé de um indivíduo and covenanting together with a specific congregation. e numa relação pactual com uma congregação específica. The congregation then has the responsibility A congregação então tem uma responsabilidade to affirm the credibility of that individual's profession of faith. de afirmar a credibilidade da profissão de fé daquele indivíduo. So it's not merely the decision of the individual to join or leave a church, Então não é só a decisão de um indivíduo de juntar-se ou deixar de congregar numa igreja, rather the decision of the individual to join or leave a church mas a decisão de um indivíduo de juntar-se ou deixar uma congregação requires the mutual consent of the congregation requer o consentimento mútuo da congregação quanto a isso. through the preached word Por meio da palavra pregada and the response of faith. e a resposta de fé, Congregations gather.
a congregação se reúne. And when the voluntary and consensual nature of membership in a local congregation is affirmed, E quando a natureza voluntária e consensual da membresia de uma igreja local é afirmada, it's clear that a biblically faithful church está claro que uma igreja fiel às Escrituras is a gathered church. é uma igreja reunida. Let me move on to the third one now. Deixa eu passar adiante então para o terceiro ponto. The congregational nature of the church. A natureza congregacional da igreja. Nowhere does the Bible prescribe a polity for the universal church. Em nenhum lugar a Bíblia prescreve uma forma de governo para a igreja universal, That is, all Christians everywhere. que significa todos os cristãos em todos os lugares. The only other definition for church in the New Testament is that of the local assembly. A única outra definição para a palavra igreja no Novo Testamento é o ajuntamento local. The New Testament has principles which inform the congregation's life O Novo Testamento tem princípios que informam sobre a vida da igreja and explicit teaching on church structure. e ensinamento explícito sobre a estrutura da igreja. Both the officers and the polity described in the New Testament Tanto os ofícios quanto a forma de governo descrita no Novo Testamento have led many Christians levam muitos cristãos to conclude that the church should be structured a congregationally. concluir que a igreja deveria ser estruturada de forma congregacional. And this has implications for how one congregation relates to other congregations E isso tem implicações na forma como uma congregação lida com outra, se relaciona com outra. and to other connections of Christians outside their number. E com conexões também para aqueles cristãos que estão fora It has implications deles. for how the leadership is exercised within the congregation. Tem implicações para como a liderança é exercida dentro da congregação local. So a congregational church recognizes the congregation as the final earthly court of appeal in matters of dispute. Então, uma igreja congregacional, ela reconhece a congregação como uma corte humana final para assuntos em disputa. That would be worked out by implication Isso seria determinado, então, por implicação. from Matthew 18, Isso seria retirado por implicação de Mateus 18, verses 16 to 18, versos 16 e 18, 1 Corinthians 5, 1 Coríntios 5, 2 Corinthians 2, 6, 2 Coríntios 2, 6, 2 Timothy 4, 3, 2 Timóteo 4, 3, Galatians 1, 7 and 8. Gálatas 1, 7 e 8. Those would be some of the classic places that pastors would go to understand the congregation's responsibility. Essas são algumas passagens clássicas para as quais os pastores se voltam para entender a responsabilidade da congregação. So very practically, in a congregational church, Então, de forma prática, numa igreja congregacional, members' meetings are held reuniões administrativas de membros são realizadas, where decision is made in that very New Testament fashion of voting. onde as decisões são tomadas de forma muito similar ao Novo Testamento por meio do voto. And so there's a measure of responsibility Então, há uma questão de responsabilidade that rests on each member que é colocada sobre cada membro and of authority that resides in the members gathered as a whole e congregation. de autoridade que reside agora no ajuntamento daquela congregação local. Now, such congregations have sometimes been called independent, at least in the English-speaking world, Os congregacionais muitas vezes são chamados na história de independente, as opposed to connectionalists. como de uma distinção de interconectados, de congregações interconectadas, uma oposição. Like a Presbyterian polity. Como seria a conexão no governo presbiteriano, por Or exemplo, Episcopalian polity. ou numa igreja episcopal. Congregationalist churches Mas as igrejas congregacionais are not não são independentes, não são really independent of one independentes another de uma das outras in affection. no afeto. You look at your relationship with this congregation with the one you've come from, Você vê a sua relação com essa congregação, dessa congregação com a sua, de onde você veio. or of care, Ou cuidado, or advice, ou conselho, or cooperation. ou cooperação. Those of you who are here work for the Home Mission Board. Muitos aqui trabalham para juntos de missões nacionais You see how churches choose freely to work together. e veem como as igrejas escolhem e se servem e cooperam mutuamente umas com as outras. So both in Scripture and in history, Então, tanto nas escrituras quanto na história, congregations have cultivated care and concern for one another. as congregações têm criado esse cuidado e preocupação umas com as outras. In the New Testament period, No período do Novo Testamento, collections were taken up and given. a coleta foi levantada e doada, Missionaries and teachers were sent. missionários e pregadores foram enviados, Recommendations and cautions were shared between congregations. recomendações e alertas foram compartilhados entre And congregações, this pattern has repeated itself e esse padrão tem se repetido among Baptist congregations, por meio das congregações batistas, as well as many other congregational churches. assim como por muitas outras denominações congregacionais. Other non-congregational polities, Formas de governo não congregacionais, including Presbyterian, incluindo presbiterianos Episcopalian, e episcopais, and even Roman Catholic, e mesmo católicos romanos, have demonstrated a certain inevitability of congregationalism. têm demonstrado um certo aspecto inevitável de congregacionalismo.
by recognizing representative bodies ao reconhecer corpos representativos at various levels, em diferentes níveis, and even advising congregational assent for many decisions to be e made. mesmo aconselhando o consentimento da congregação para certas decisões que devem ser tomadas. The most coherent way to understand the New Testament's presentation of local church polity A maneira mais coerente de perceber o ensino do Novo Testamento para governo da igreja is to recognize the role both of the leaders and of the congregation as a whole. é reconhecer tanto o papel dos líderes como da congregação como um todo. Some recommend that a pastor should govern the church like a CEO in a business. Alguns recomendam que um pastor deve liderar a igreja como um CEO de um negócio. But this gives inadequate attention to Scripture's teaching on the plurality of elders Mas isso dá uma visão distinta, diferente das escrituras, naquilo que é chamado de pluralidade de presbíteros and on the role of the whole congregation. e do papel da própria congregação. Others recommend that the church should be governed by the elders. Outros recomendam que a igreja deve ser governada pelos presbíteros. Now, this is not in the sense that our Presbyterian brethren say, Isso não é no senso daquilo que diriam nossos irmãos presbiterianos, because we're just referring to a local congregation, porque nós estamos nos referindo a uma congregação local, not the relation of that body of elders to a body above it. mas não da relação daquele corpo de presbíteros But com um corpo acima in de si, local Bible churches, mas uma igreja local, segundo as escrituras. a body of elders Um corpo de presbíteros nessa congregação is sometimes presented as that group which should rule the local muitas congregation. vezes é apresentado como aqueles que deveriam governar a igreja local. But while this position helpfully discerns what the New Testament says about a plurality of elders, Enquanto essa posição ajuda a entender aquilo que o Novo Testamento ensina, a pluralidade de presbíteros, it discounts the New Testament evidence for the responsibility of the congregation. ela desconsidera o ensinamento do Novo Testamento para a responsabilidade da congregação local. Still, others represent or advocate a vigorous congregationalism Outros advogam em razão de um congregacionalismo vigoroso that is exercised at the expense of any other authority, que é exercido à custa de qualquer autoridade, whether that's a corporate authority of a group of elders seja a autoridade corporativa de um grupo de presbíteros or of an individual like a lead pastor. ou de um indivíduo como um pastor-presidente. Too often, these aspects of congregationalism are pitted against one another. Muitas vezes esses aspectos do congregacionalismo são colocados contra uns aos outros. But all three of these aspects of authority, Mas esses três aspectos de autoridade I think, are seen in the New Testament. são vistos no Novo Testamento. Individually, De forma individual, the fact that there can be a lead preacher in a church, o fato de que pode haver um pregador que lidera, principal na the igreja, corporate leadership, that is, of the plurality of elders, a liderança corporativa, ou seja, a pluralidade de presbíteros, and the role of the congregation as a whole. e o papel da congregação como um todo. All three of those aspects Esses três aspectos should be enjoyed in every congregation. deveriam ser experimentados em toda a congregação. So one elder, Então, um presbítero, supported by the church, sustentado e suportado pela igreja, responsible for the ministry of the word, responsável pelo ministério da palavra, could well be recognized as having a senior position pode bem ser reconhecido como tendo uma posição sênior ou in order to give presidente leadership lideral, to the church's vision. para liderar a igreja em sua And visão direction. e direção, But at the same time, a plurality of elders, mas ao mesmo tempo uma pluralidade de presbíteros, whether some of them are paid or unpaid, sendo eles do staff pagos ou não, can together lead the congregation pode então liderar a in congregação matters of doctrine and discipline. em assuntos de doutrina e And disciplina. at the same time, E ao mesmo tempo, the whole congregation can, toda a congregação in pode, humility, em humildade, shoulder the responsibility for acting as the final court under God dividir a carga de agir como a corte final debaixo da autoridade de in all Deus, matters of discipline and doctrine. em assuntos em disputa, em doutrina. Which matters are dealt with at what level Que assuntos são tratados em qual nível, may vary from congregation to congregation. pode variar de uma congregação para outra. But whichever way all the parts are combined, Mas de qualquer forma, todas as partes são combinadas. the New Testament's teaching on the nature of the congregation O ensino do Novo Testamento da natureza da and the role congregação of its leaders e do papel de seus líderes clearly indicates claramente indica that a biblically faithful church que uma igreja fiel às escrituras is a congregational church. é uma igreja congregacional. Moving on to the fourth point now. Então, o quarto ponto agora. And one outstanding question for Christians today. Uma pergunta importante para cristãos hoje
If agreement on particular matter is not essential for salvation, Se o acordo num assunto específico não é essencial para a salvação, should agreement upon it be regarded as essential for church membership? será que a concordância nesse assunto deveria ser importante para a membresia da igreja? That is a crucial question to be answered. Essa é uma pergunta crucial a ser respondida. If the question springs from a receding grasp on the truth, Se a pergunta vem de uma certa dificuldade de apegar-se à verdade, or at least a declining willingness to define and defend the truth, ou pelo menos uma dificuldade daquilo que é defendido ou aceito como verdade, a kind of mere essentialism, uma ideia de essencialismo, defender só a essência, then I think a more basic and dangerous issues are at stake então eu acredito que há um perigo maior, há uma questão maior em than disputa merely a misunderstanding of baptism. do que apenas uma má compreensão do que é ser um batista. If, on the other hand, E por outro lado, the question emerges from a sincere desire for the unity of the body of Christ, se a pergunta vem de um desejo sincero e preocupar-se com a unidade do corpo de Cristo, then the question is a noble one então a pergunta é nobre and deserves serious consideration. e merece uma consideração séria. And whichever you may conclude, Então você pode concluir, Christians from John Bunyan cristãos desde John Bunyan to D. Martin Lloyd-Jones até Martin Lloyd-Jones have pled for liberty on this point. têm clamado por liberdade nesse ponto. They have advocated that agreement on the legitimacy or illegitimacy of infant baptism not be required for church membership. Eles advogaram que a legalidade ou a fundamento bíblico para o batismo infantil não deveria estar em disputa para a membresia da igreja local. And I don't know about in Brazil, but in America this position is gaining popularity. Eu não sei no Brasil, mas na América essa posição ganha popularidade. The question essentially is, Mas a pergunta essencialmente é, should we continue to have Baptist churches? nós deveríamos continuar tendo igrejas batistas? These churches all admit baptism is not essential for salvation, Todas elas admitem que o batismo não é essencial para a and salvação yet they require it for their membership. e mesmo assim requerem o batismo para a membresia. So if the question is posed as one of love versus dogmatism, Mas se a pergunta nasce do embate entre amor contra o dogmatismo, the answer is easy. a resposta é simples. But two matters must not be overlooked. Mas dois assuntos não podem ser ignorados. First, Primeiro, some things that are not essential for an individual's salvation algumas coisas que não são essenciais para a salvação individual do need to be agreed on in order for a church to function. precisam ser aceitas em acordo para a função de uma igreja. One thing's a question surrounding church government, Por exemplo, as questões ligadas ao governo da igreja, qualifications for membership, a qualificação para ser um membro, women serving as pastors or elders. se mulheres podem servir como pastoras ou na posição de presbítero. Now you can declare such issues matters indifferent, Você pode declarar que esses assuntos são indiferentes and freedom may be allowed between different congregations to disagree. e pode haver liberdade em diferentes congregações para entrar em desacordo sobre esse assunto, As they determine their own best answers to those questions. onde cada congregação pode determinar a melhor resposta que acredita para cada But questão, finally, each congregation mas em última instância, cada congregação must do one thing and not another. precisará fazer uma coisa ou outra. They must decide why they're doing that thing. Ela deverá decidir por que está fazendo aquilo. And presumably they'll do what they do, meaning to be faithful to the Bible. E esperamos que façam o que estão fazendo, crendo estar sendo fiel às Escrituras. So a congregation will recognize women as elders or not. Então uma congregação pode reconhecer mulheres na posição de presbítero ou não. A bishop outside of their local church as an authority over them or not. Reconhecer um bispo fora da congregação local como autoridade sobre eles ou não reconhecer. Infants of believers as viable subjects of baptism or not. Crianças muito pequenas como aqueles que podem ser batizados ou não. If then a decision must be made one way or the other, Se uma decisão deve ser tomada num sentido ou outro, do we decide against Scripture nós vamos decidir contrário às Escrituras on the issue of requiring believers to be baptized? no assunto de requerer que aqueles que creem sejam batizados? And this brings up the even more important issue Isso levanta o assunto ainda mais of importante fidelity to Scripture. de fidelidade às Escrituras. If baptism is not essential for communion and church membership, Se o batismo não é essencial para a comunhão e a membresia da igreja, it effectively becomes a matter of private individual judgment. ele se torna então necessariamente um assunto de julgamento pessoal. The desire for doctrinal inclusiveness, Excuse me. the desire for doctrinal inclusiveness O desejo para uma inclusão doutrinária and unity in the Spirit e unidade no espírito
ironically, ironicamente, reduces obedience reduz a obediência to a matter of subjective preference. para um assunto de mera desejo subjetivo, pessoal. Now, some, like John Bunyan, Alguns, como John Bunyan, have argued that disobedience to a command of Christ, argumentaram que a desobediência a uma ordenança de Cristo, particularly when it's done in ignorance, particularmente se feita em ignorância, represents a mere lack of light, representa apenas uma falta de luz and it's to be borne with. e deve ser lidado, deve ser tolerado. More than it represents a disciplinable offense, Mais do que uma ofensa a ser disciplinada, a sin. um pecado. Well, brothers, a sin can consist either of an action or an intention. That's true. Irmãos, é claro que o pecado pode ser uma ação ou uma intenção. Certainly, the intention to disobey God is sin. Claro que a intenção de desobedecer a Deus é pecado. But, Mas, and here's a crucial part of my argument e here, aqui uma questão central no meu argumento. a disobedient action toward God Uma ação desobediente em relação a Deus is also a sin, também é um pecado, even if the individual does not intend to sin. mesmo que o indivíduo não tenha a intenção de pecar. The Bible is clear on teaching that there are unintentional sins. A Bíblia é clara em ensinar que há pecados não intencionais. Look at Leviticus chapters 4 and 5, Levíticos 4 e or 5, Numbers chapter 15. Números 15. There were sacrifices for unintentional sins. Foram sacrifícios, pecados não intencionais. Or Ezekiel chapter 45. O Ezequiel? Ezekiel chapter 45. Então, Ezequiel, capítulo 45. Or you think of Uzzah and the ark. Ou pensa em Uzá e a arca. He was not intending to sin when he caught the ark. Ele não tinha intenção de pecar quando segurou a arca. Intentions are an important consideration Intenção devem ser levados como algo importante in the nature and gravity of a sin. em relação à natureza e gravidade do pecado, But they're not the only consideration. mas a intenção não é a única consideração. Brothers, one of the effects of sin is to stupefy the sinner, Meus irmãos, um dos aspectos do pecado é nos tornar to embrutecidos, dull and darken our abilities. para tornar nossas faculdades obscurecidas, enfraquecidas. You think of 1 Thessalonians 5, 1 Tessalonicenses 5, where those who are in sin are said to be asleep or drunk. quando aqueles que estavam em pecado são descritos como alguém que está dormindo ou embriagado. So those who are dwelling in sin are said to be in darkness. Então aqueles que estão vivendo em pecado são como aqueles que estão em trevas. But that doesn't mean they're not guilty. Mas não significa que não são culpados. Look at Matthew 25. Veja Mateus 25. When Jesus is imagining the guilt that's going to be there on the part of the Pharisees. Quando Jesus está observando a culpa que virá aos fariseus. And those judges keep saying, but I never saw you. I didn't see you when you were in prison. I didn't see you when you were hungry. Their intentions were good. Mas aqueles que estão respondendo na interlocução dizem, mas eu não vi, eu não sabia que você estava aprisionado, eu não vi essas coisas. But Jesus' point in Matthew 25 is that their actions were wrong. Mas Jesus aponta em Mateus 25 que as ações estavam erradas. Sin O pecado is in the eye of the beholder, está nos olhos when the beholder is God himself. daquele que contempla, quando aquele que contempla é o próprio Deus. Many of the goats thought they had lived righteous lives. Goats? The goats, sheep and Okay. goats. Muitos daqueles que eram bodes acharam que viviam vidas justas, But Jesus said that they had not. mas Jesus disse que não. So how then do we know what God considers obedience? Como saberemos então aquilo que Deus considera obediência? By his own self-revelation. Pela sua própria revelação. There's no other sure and certain guide. Não há outro guia seguro. If Christ has commanded Christians to be baptized, Se Cristo ordenou que os cristãos sejam batizados, then countermanding that instruction, então se opor a essa instrução, or substituting mere intention, I mean to obey God, ou substituir por mera intenção, olha, eu desejo obedecer Deus, does not serve God best. não serve aos propósitos de Deus. God's glory is most displayed in the church A glória de Deus é mais clara na igreja when baptism quando o batismo guards both the regeneracy of church membership guarda tanto o aspecto regeneração da membresia da igreja, para a and membresia the da igreja, consistency of the church's corporate witness. quanto a consistência do testemunho corporativo da igreja. If we understand that Christ commands the church to baptize only those who repent and believe, Se nós entendemos que Deus ordena que apenas aqueles que creem, que se arrependem e creem sejam batizados, parece claro that a biblically faithful church que uma igreja fiel às Escrituras is a Baptist church. é uma igreja batista.
So, Então, those are the 4 aspects I wanted to walk through. esses são os 4 aspectos pelos quais eu queria passar. Just a little bit more before we then break into a time of conversation. Um pouco mais antes de nós passarmos ao tempo da conversa, do diálogo. What significance does a right ecclesiology have for the church today? Qual o significado da eclesiologia correta para a igreja hoje? Well, as I would argue that a right ecclesiology matters for the church's leadership, Irmãos, eu diria que uma eclesiologia correta é importante para a liderança da igreja, it matters for the church's membership, para a membresia da igreja, it matters for the church's structure, e é importante para a estrutura da igreja, it matters for the church's culture, é importante para a cultura da igreja and even the church's character. e até o caráter da igreja. Because a right ecclesiology touches on God's glory itself. Porque uma eclesiologia correta vai tocar na própria glória de Deus. The church is not only an institution founded by Christ, it is his body. A igreja não é só uma instituição fundada por Cristo, ela é o seu corpo. In it is reflected God's own glory. E nela está refletida a própria glória de So Deus. how will theology, Então, como a teologia, the Bible, a Bíblia even God himself be known e o próprio Deus serão conhecidos apart from the church? a parte da igreja? What community will understand and explain God's creation and providence to the world? Que comunidade vai entender e explicar a criação de Deus e sua providência para o mundo? How will the ravages of sin be explained? Como a perversidade do pecado será explicada? The person and work of Christ extolled? A pessoa e a obra de Cristo The demonstrada? Spirit's saving work seen? O trabalho salvífico do Espírito visto? The return of Christ proclaimed A proclamação do retorno de Cristo to coming generations, para as próximas gerações? if not by the church? Se não for por meio da igreja. Friends, the theology expounded in every chapter of the Bible Meus irmãos, a teologia exposta em cada capítulo da Bíblia presses outward to be known, nos impulsiona para que seja conhecido, and it presses outward through the church. para ser conhecida por meio da igreja. Therefore, getting the doctrine of the church right Se nós conseguirmos acertar na doutrina da igreja, becomes a benefit to people, então haverá um benefício para as as pessoas. the truth about God and His world Pois a verdade sobre Deus is e o more mundo correctly known serão melhor conhecidas, ensinadas and modeled. e demonstradas. So, pastors in churches today Então, pastores em igrejas hoje must recover the understanding that their primary role is to preach the Word of God. devem recuperar a compreensão de que o papel principal deles é a pregação da palavra de Deus. They need to recover this for the sake of the flock Devem recuperar isso pelo bem do rebanho and for the sake of reaching those outside the flock. e pelo bem daqueles que estão fora do rebanho. The purpose of preaching God's Word is to build up or edify the church. O propósito da pregação da palavra de Deus é construir e edificar a igreja de Deus, Which is God's will for the church. que é a vontade de Deus para a sua igreja. Whether or not numerical growth results from biblical preaching Se haverá ou não um crescimento numérico pela pregação bíblica in any given congregation, em qualquer congregação específica, at any given time, a qualquer tempo específico, Christ's church a igreja de Cristo will experience true growth experimentará crescimento verdadeiro and edification e edificação through teaching and instruction. por meio do ensino, da instrução. This is why pastors also must lead the church toward a recovery of corrective church E discipline. é por isso que os pastores devem também liderar suas igrejas para redescobrir o uso correto da disciplina. And this will be accomplished only when the leadership itself understands the Bible's teaching E isso será conquistado somente se a liderança entende o ensinamento bíblico about the church sobre a igreja and then gives itself e então entrega. to patiently teaching the congregation in these matters. Se entrega ao ensino paciente da congregação nesses assuntos. Whenever pastors recover the importance of preaching in their ministry, Sempre que pastores recuperam a importância da pregação nos seus ministérios, beneficial effects follow. os efeitos benéficos vêm logo em seguida. Congregations are better fed. As congregações são melhor alimentadas, They're healthier. são mais saudáveis, They become better witnesses in their communities. se tornam melhores testemunhas em suas comunidades. Too often, leaders promote church growth exclusively through evangelism, Muitas vezes, o crescimento da igreja é promovido somente por questão de evangelismo, but they fail to consider mas alguns líderes falham em considerar that an untaught que uma igreja não ensinada and unhealthy church e não saudável is a poor witness. é um testemunho pobre. And a poor church witness E um testemunho pobre da igreja will undermine all the evangelistic programs you can ever run. vai enfraquecer qualquer programa ou esforço evangelístico que você fizer. The pastor who recommits himself O pastor que estiver comprometido to novamente feeding the a congregation alimentar a congregação, well de forma a alimentar bem a sua will congregação, best prepare his congregation
preparará sua congregação for melhor evangelism and growth. para o evangelismo e para o crescimento. Because healthy organisms naturally Porque grow. organismos saudáveis crescem naturalmente. And friends, the right ecclesiology also has implications for the church's membership. E a eclesiologia correta também tem implicações para a membresia da igreja. Therefore, you want the members of your local church to widely understand Você quer que os membros da What igreja church local membership is. entendam de forma ampla o que significa ser membro da why igreja. every individual Christian should join a local church. E porque todo cristão precisa juntar-se a uma congregação local. Again, I don't know what it's like here in Brazil, Eu não sei como é aqui no Brasil, but that is not the case in America. mas esse não é o caso na América. Most evangelical Christians today A maioria dos cristãos evangélicos treat their church as just one more thing to help their Christian life. trata a igreja como mais uma coisa para ajudá-los na vida cristã. Maybe along with this Bible study they go to, Junto com um grupo de estudos bíblicos que eles and that participam, music that they like, e uma música que eles gostam, and these authors that they e read, esses autores que eles and leem, this retreat they go on, e um encontro, um retiro que eles and this participam, journal that they keep. e esse diário que eles mantêm. It's simply one more of a series of helps. Então é mais uma coisa de uma série de ajudas. But this approach seems to contrast with an older and more biblical way Mas essa abordagem parece estar em contraste com uma visão mais antiga e bíblica, of thinking about the Christian life de entender a vida cristã, that is congregationally shaped, que é modelada na congregação, where the demands of the gospel onde as exigências do evangelho are made concrete se tornam concretas in a particular local church. numa congregação específica. I think I started to see this more clearly very early on in my pastorate in Washington Eu creio que eu passei a ver isso de forma mais clara bem no início do meu ministério em Washington, when I preached expositionally through 1 John. quando eu preguei de forma expositiva em 1 João. And it began to be clear E começou a ficar claro that our words que nossas palavras have to line up with our lives, têm que estar alinhadas com a nossa vida. and that our lives E as nossas vidas are known by people who know us, são conhecidas pelas pessoas que nos conhecem, not by people who don't. não por pessoas que não nos conhecem. The local congregation is one of God's best gifts to the Christian. A congregação local é uma das maiores dádivas de Deus para os cristãos. Being a member of a local church Ser membro de uma igreja local should be made to seem normal for the Christian. deveria ser normal para o cristão. Lives lived in regular accountability Vidas que são experimentadas em prestação de contas mútua, help to make the gospel clear to the world. que ajudam a tornar o evangelho claro para o mundo. Jesus said that Christians' love for one another would enable the world to recognize Jesus disse que o amor dos discípulos um pelos outros faria com que o mundo os reconhecesse. Christians Os reconhecesse como as cristãos, those who follow Christ. como aqueles que seguem a Cristo. John 13, 34 and João 35. João 13, 34 e 35. In that sense, a vigorous practice of church membership Então, em prática vigorosa de membresia da igreja, actually helps the congregation's evangelism. ajuda na evangelização da congregação. It also helps the Christians gain a proper assurance of their own E salvation. também ajuda os cristãos a terem uma afirmação segura de sua própria salvação. As Christians observe, À medida, teach, à medida que os cristãos observam, ensinam e and encorajam rebuke one another, e repreendem uns aos outros, the local church begins to act as a cooperative of assurance of salvation. a igreja local passa a agir com um aspecto de cooperação para reafirmar a salvação dos indivíduos. So church membership is good for weak Christians Então a membresia da igreja é importante para cristãos because fracos, it brings them to a place of feeding and accountability. porque os traz para um lugar onde se são alimentados e prestam And contas. it's good for strong Christians E é bom para cristãos mais fortes, because it enables them to provide an example for what a true Christian life is like. porque os permite dar um exemplo a outros do que é a verdadeira vida cristã. And committed church membership is also good for the leaders of the church. E o comprometimento com a membresia da igreja também é bom para os líderes da igreja. How will God's work go forward if Christians don't organize together to serve Him? Como que o trabalho, a obra do Senhor vai adiante se os cristãos não se juntarem, se organizar para realizá-lo? And how will Christians receive the gifts that God gives them in their leaders E como os cristãos vão receber os dons que Deus concedeu aos seus if pastores, there's no flock marked out for those leaders to steward? se não há um rebanho distinto, demarcado para que esses pastores possam cuidar? Finally, practicing church membership glorifies E God. finalmente, a prática da membresia da igreja glorifica a Deus, As Christians gather together to form the body of Christ, porque à medida que cristãos se reúnem para formar o corpo de Cristo, God's character is reflected and expressed. o caráter de Deus é refletido e expresso. So recovering this understanding
Então, recuperar essa compreensão of church membership da membresia da igreja should be one of the chief desires of congregations today. deve ser um dos desejos principais das congregações hoje. Friends, I think one of the areas that's most in need of re-examination in today's churches Eu acredito que uma das áreas que está mais necessidade de ser analisada na igreja atual is the relation of the children of church members to the church. é a relação dos filhos dos membros da igreja com a igreja. In non-Baptist Protestant congregations, Em congregações não batistas, protestantes, mas não batistas, this relationship begins with infant baptism, essa relação começa com o batismo das and it's crianças. usually completed by confirmation E é completada pela confirmação, around age 12. por volta às vezes das 12 anos. In Baptist churches, traditionally, Mas em igrejas batistas, de forma tradicional, children were recognized as having an important role. as crianças são vistas como tendo um papel importante. They were regarded as objects of all natural affections. Eles são entendidos como devem ser objeto dos afetos naturais. They were also recognized as specially entrusted to Christian families Também são reconhecidos como uma dádiva entregue às famílias for cristãs, training in the Lord. para que sejam treinadas na palavra do Senhor. Conversions could, of course, happen at an early age, Claro que as conversões podem acontecer em idade muito tenra, but it was generally thought most wise mas geralmente era percebido como sendo mais to sábio delay baptism a retardar um pouco o batismo, until maturity tested the reality of their conversion. até que a maturidade confirmasse a fidelidade da conversão. Earlier Baptists understood Batistas do começo entendiam time is necessary que é necessário tempo for seeing a Christian profession lived out, para ver a profissão de fé sendo vivida, especially in those who are not yet mature. especialmente naqueles que não estão There amadurecidos seems to ainda. be little doubt, Parece haver pouca dúvida, at least back in America, in my denomination, the Southern Baptist churches, pelo menos nos Estados Unidos, na minha denominação, no sul dos Estados Unidos, Batistas do Sul, that what we have seen in the last century que o que nós vimos no último século has been an increase in nominal Christianity é um crescimento no cristianismo nominal, at the same time that the average age for baptism has been decreasing. ao mesmo tempo que a média da idade de batismo diminuiu. It's difficult to prove causation. É difícil provar a relação casual uma com a But to outra, me, it seems likely that these two statistics are not unrelated. mas me parece que essas estatísticas estão relacionadas. You add to that concern with false baptisms, Há uma preocupação com o batismo falso, leading to a growing number of rebaptisms. então isso tem feito aumentar o número de batismos ou de rebatismos, Should not be limited mas isso não deveria estar to limitado the adverse effects a local church bears àquilo que as igrejas locais têm enfrentado. when pagans are welcomed into membership Quando aqueles não convertidos se chegam à membresia and called saints. e eles são chamados então de santos, The muitas vezes. effects are borne throughout eternity Os efeitos serão sentidos na eternidade. by pastors and churches Pastores e igrejas who give false assurance of salvation que dão falsa segurança quanto à to salvação unbelievers. para não crentes. Brothers, be careful about being hasty in these matters. Irmãos, cuidado de serem apressados nesse assunto. A right doctrine of the church Uma doutrina correta sobre a should igreja affect not only church's leadership deve afetar não só a liderança da igreja, and a church's membership, e assim como a membresia da igreja, but it should also affect its structure. mas também deve afetar a estrutura. Too many in the last generation, again, at least in America, have derided authority. Muitos na última geração, especialmente nos Estados Unidos, têm se afastado de qualquer autoridade. Authority in the U.S. is often seen as indistinguishable from authoritarian, which is negative. A autoridade muitas vezes é visto de forma indistinta como a mesma coisa que autoritarismo, que é negativo. A suspicion of all power Então uma suspeição de todo tipo de poder, because of the abuse by some power holders por causa do abuso cometido por alguns que de fato possuem poder, has misshapen many a Christian's instincts. isso tem dado uma má formação nos instintos de muitos cristãos. Humility should be part of every Christian exercise of authority. A humildade deve ser parte de qualquer exercício cristão de autoridade. And God has placed leaders within the body of the local church E Deus colocou líderes dentro do corpo da igreja local to teach para ensinar and to give direction e dar direção and guidance e guiá-los and to be examples e ser exemplo, personally exemplo pessoal and to make decisions. e tomar decisões. Exercising trust O exercício da confiança in every sphere of life, em qualquer esfera da vida, in marriage, no casamento, in your family, na sua família, at work, no trabalho, toward the state em relação ao Estado or the church, ou à igreja. for the Christian Para o cristão, is ultimately a reflection of trust in God. é em última instância um reflexo da confiança que ele tem em Deus.
One factor that has led many local congregations Um fator que tem influenciado muitas congregações locais to either adopt an elder-led model a adotar ou um modelo liderado por presbíteros or avoid such a model ou evitar completamente tal modelo has been the increasing controversy in popular culture tem sido a controvérsia crescente na cultura popular over gender-based distinctions. sobre a distinção por sexo ou gênero. After all, the New Testament is relatively clear Afinal, o Novo Testamento é bastante claro that the office of elder is reserved for men. que o ofício de presbítero está reservado a homens. But in a society Mas numa sociedade that has dismissed gender que deixou para trás qualquer definição de gênero, as an appropriate boundary marker even for marriage, deixando isso para trás inclusive como um demarcador, um delimitador para o casamento, is a society which has long ago essa sociedade já há muito tempo lost any sense of gender roles in the church. já perdeu qualquer definição de papel ou de ofício pelo gênero na igreja. Historically, the church took the New Testament teaching on male eldership at face value. De forma histórica, a igreja sempre tomou a liderança de presbíteros para homens como aspecto claro no Novo Testamento. But in the U.S., we've seen that slowly erode in the last century. Mas nos Estados Unidos nós vimos isso se enfraquecer progressivamente no último século. Among Baptist churches, Em meio a batistas, igrejas batistas, the movement toward recognizing women as pastors or elders o movimento para reconhecer mulheres como pastoras ou como presbíteros has been slower than it has been among the other groups. tem sido mais lento do que já foi em outros grupos, The Pentecostals, como os pentecostais, the Lutheran, os luteranos, the Presbyterians, os the presbiterianos, Episcopalian. episcopais. But the process has undoubtedly been aided Mas o processo com certeza tem sido auxiliado, by all of the structures Baptist churches have that aren't in the Bible. mas pela quantidade enorme de estruturas que os batistas têm que não estão na Bíblia, como comitês, Church councils, conselhos de igreja, staff positions, posições de staff which aren't mandated by the Bible, que não são ordenadas pela Bíblia, therefore they're not described in the então Bible, não são descritas na Bíblia, and therefore they can more easily be filled with women. e por isso facilmente pode ser preenchida por mulheres. Even in otherwise conservative churches. E mesmo em igrejas relativamente conservadoras. A local congregation choosing to move to a plurality of elders Uma congregação local que escolhe ir para a pluralidade de presbíteros, adotando essa begins to posição, bring clear biblical passages to bear deve começar por trazer a clareza sobre ensinamentos bíblicos which claros, support male leadership in the congregation. que apontam para a liderança masculina na congregação local.